Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Lucas Martins com vocês, Direito Administrativo. Queria já pedir para você que está chegando agora e ainda não está inscrito, se inscrever. É isso que a gente sempre pede, porque um canal do YouTube, ele sobrevive às custas do engajamento de vocês. A gente sabe se o nosso conteúdo está funcionando ou não na medida em que as pessoas estão curtindo, estão participando. Então se inscreve se ainda não está inscrito, já deixa a tua curtida, isso conta pra caramba para o nosso vídeo alcançar mais pessoas. E ó, se inscreve também para te ajudar, para que uma vez inscrito você seja notificado. Claro, tem que ativar as notificações das próximas aulas que a gente vai estar fazendo aqui para o concurso do Ministério Público da União. Eu já fiz aqui algumas aulas e essa é uma das aulas que a gente está transmitindo para vocês, que está no meu curso Direito Administrativo direcionado para o MPU, onde a gente traz teoria em questões, além de algumas aulas de teoria mesmo, valendo, mas o nosso foco pós-edital é trabalhar a teoria com direcionamento. E como é que a gente trabalha a teoria com direcionamento? Em cima de várias questões da nossa banca da FGV. Ó, se você não sabe ainda, nós estamos postando todo santo dia, gratuitamente, uma questãozinha da FGV com gabarito no meu grupo de estudos para o MPU. O link do grupo está aqui na descrição do vídeo, a gente já está com mais de 700 membros e o limite é 1.000, é de 1.000 membros, então está muito perto de esgotarem as vagas. Se você ainda não está lá, entra, os comentários são desativados, não vai ter poluição no seu WhatsApp de gente falando coisa nada a ver, e todo dia a gente posta uma questão com gabarito para a gente ir exercitando diariamente. Ao contrário de vários outros grupos que você certamente participa, onde, sei lá, 90, 80, 70% do conteúdo é propaganda, no nosso não. Todo santo dia tem conteúdo mesmo. E claro, a gente vai divulgando também o nosso curso, os descontos exclusivos para membros, para vocês não ficarem de fora, tá bom? Falando nisso, a gente está com um curso voltado para o MPU, o link também está aqui na descrição com as informações, é só clicar e ó, se você colocar o cupom no ato da compra MPU 100, você vai ganhar R$ 100 de desconto no valor oficial e ainda dá para dividir mesmo com esses R$ 100 de desconto, você ainda consegue dividir em até 12 vezes no cartão. É uma promoção de lançamento, eu facilitando mais ainda a sua vida. Clica no link e coloca o cupom que você vai ver que é verdade, não estou mentindo não, tá? No mais, boa aula, espero que você curta, a gente se encontra no finalzinho. Até lá! Salve, salve, galera boa! Professor Lucas Martins, teu professor de Direito Administrativo de volta, para a gente hoje resolver várias questões FGV sobre um dos temas que a nossa banca mais gosta de cobrar, organização administrativa do Estado. Aquela ideia de administração pública direta, indireta, descentralização e desconcentração, tópico do assunto que a FGV cobra muito, mas muito mesmo. Entidades da indireta, a FGV também adora cobrar as características das autarquias, das fundações públicas nem tanto, mas cobra muito autarquia, principalmente a agência reguladora. Ó, chove questão da FGV cobrando agências reguladoras. Se você está estudando, por exemplo, para algum concurso na área fiscal de controle, secretarias estaduais, municipais, Receita, Tribunal de Contas, controladorias, cara, isso despenca. Agência reguladora e empresas estatais, além também das subsidiárias, né, das estatais. A FGV ama de paixão cobrar em concursos na área fiscal e de controle. Dentro desse tópico da organização administrativa, as agências reguladoras e as empresas estatais, você tem que ficar bem atento a isso. Se você está estudando para tribunais, por exemplo, carreiras policiais, até cai alguma coisa de estatal e agência reguladora também. Mas nesses casos, a FGV ela fica mais em cima naquela parte inicial. Diferenças entre descentralização e desconcentração, entre órgãos e entes, entre hierarquia e vinculação, ou ainda controle hierárquico, controle finalístico, tutela, controle por subordinação, né? Adora cobrar aquela história, quem é a pessoa de direito público, quem é a pessoa de direito privado, quando que a lei cria
quando que a lei apenas autoriza a criação da entidade da indireta. Então, são alguns pontos dentro desse assunto que a FGV cobra bastante. E, galera, se eu falei CESP antes, me corrijam, tá? Relevem a cabeça, tanto curso, é tanta banca na nossa vida, mas aqui a gente está, obviamente, focado na Fundação Getúlio Vargas. Vamos nessa? Começar, então, aqui a primeira das 30 questões aí do teu material. Vem comigo para a tela, já está aí ó, o nosso tema, Organização Administrativa do Estado. Organização Administrativa do Estado é o nosso tema da aula de hoje, em cima das questões FGV, questões atuais, questões bem recentes, para a gente ver o perfil hoje da banca. Porque se a gente pega a questão muito antiga, não necessariamente é o que a banca vem cobrando hoje. Aqui não, aqui a gente trabalha questões atuais para ver hoje o que a banca vem trazendo nas questões que vem elaborando. Vamos lá. Primeira questão já na tela, dizendo o seguinte: a União, lembrando que União é ente federado e por essa razão é ente que pertence à administração pública direta. No caso, obviamente, a administração direta federal. A União, para prestar os relevantes serviços públicos na área da saúde, criou diversos órgãos. Já tem informação importante. Criou entes da indireta? Não. Criou o quê? Órgãos. Criar órgãos, eu chamo tua atenção dessas duas letrinhas aqui, ó, C e O. Amigão, criar órgão, CO. CO tem a ver com descentralização ou desconcentração? Desconcentração. Se órgãos foram criados, se o que houve aqui foi criação de órgãos e não a criação de entes, você vai lembrar comigo que a técnica de distribuição de atribuições que implica na criação de órgãos não é a descentralização, é a desconcentração. Dito isso, eu não vou nem ler o resto do enunciado. O item A diz que houve descentralização, tá certo? Não, porque descentralização, ó, CE, implica na criação de entes, né? Também não é delegação, porque a delegação é uma espécie de descentralização. A descentralização, ela se subdivide em duas, né? A descentralização pode ser via outorga, quando se criam entes da indireta, ou via delegação, quando não há criação de entes da indireta, mas sim a descentralização, a transferência de um serviço a particulares, a terceiros. Há quem traga ainda, né, a descentralização territorial, aquela que implica na criação de territórios. A professora de Pietro, por exemplo, traz essa terceira espécie de descentralização. Mas nada disso, pessoal, tem a ver com criação de órgãos. Criação de órgãos é desconcentração. Então, está aqui, ó, o meu gabarito já é o item E, sem nenhuma dificuldade, né? Ó, criou órgão, desconcentrou. Desconcentração, portanto, é o gabarito dessa primeira questão, super simples, né? Ó, veio aqui na prova do Senado 2022 para o cargo de consultor legislativo, ou seja, um cargo que exige muito estudo, um cargo considerado cargo de nível alto, né? Mas uma questão simples. Criou órgão, desconcentrou. Criação de órgãos decorre da desconcentração, criação de entes da indireta decorre da descentralização. Lembrando mais uma vez que essa descentralização, que implica na criação de entes da indireta, ela é chamada descentralização por serviços, também chamada outorga, ou ainda descentralização funcional, ou ainda descentralização técnica. Eita, professor, peraí, vai lá. Descentralização por serviços, também chamada outorga, ou ainda, nomes que o pessoal geralmente esquece, descentralização funcional, ou ainda descentralização técnica. Descentralização funcional e descentralização técnica são sinônimos de descentralização por serviços, ou ainda por outorga, que é aquela que implica na criação das entidades da indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. É aquela que transfere não apenas a execução da atividade administrativa descentralizada,
transfere, além da execução, também a titularidade ao ente da indireta, ao contrário da outra, da descentralização por colaboração, também chamada por delegação, que transfere tão somente a execução da atividade descentralizada. A titularidade não vai, é mantida no ente federativo. Beleza? Deu para dar uma relembrada? Fica tranquilo, que a gente vai falar um pouco mais sobre essas espécies de descentralização em outras questões aqui da nossa aula. Aqui apenas lembrar que criação de entes, descentralização. Criação de órgãos, como houve, desconcentração. Tranquilo? Ó? Então, só para não dizer que a gente não leu, vai lá. A União criou diversos órgãos, como Ministério da Saúde, Hospital Federal Alfa e Hospital Federal Beta. Todo mundo aqui é órgão, né? Essa distribuição, palavra-chave, ó, essa distribuição interna de competências entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica, calcada no poder hierárquico, é denominada desconcentração. Vale a pena lembrar um esqueminha que a gente vai usar muito nas próximas questões, o seguinte, né? Vale a pena a gente relembrar aqui bem rápido. O seguinte, ó, eu vou lhe lembrar que nós temos aqui de um lado a administração pública direta, todo mundo sabe disso, né? De um lado, a gente vai ter aqui a administração pública direta, também chamada centralizada. E no outro, você lembra que a gente tem a administração pública indireta, né? A gente tem aqui do lado a administração pública indireta, também chamada descentralizada. Na direta, como é de conhecimento de todos nós, os entes políticos, a União Federal, mencionada na questão, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Cada um desses entes da administração pública direta cada um deles pode criar entes da indireta. A exemplo das autarquias, que são pessoas de direito público, da mesma forma que os entes federados, né? Por isso que eu coloco aqui na mesma cor, na cor azul, já que todo mundo aqui é de direito público. Eu tenho as fundações públicas, né, pessoal, que podem ser pessoas jurídicas de direito público, assim como as autarquias, ou de direito privado, assim como as empresas estatais, e eu tenho as empresas estatais, que se dividem em duas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Qual é o detalhe que tem a ver com o que a gente está trabalhando hoje? Muito simples. Quando os entes da administração pública direta criam entes da indireta, acabamos de revisar que o nome disso não é descom, o nome disso é descentralização administrativa, tranquilo. Isso aqui é a descentralização administrativa, bem de boa. O detalhe que eu quero chamar a atenção é o seguinte: na descentralização, eu tenho uma pessoa jurídica, por exemplo, a União, pegando uma atividade administrativa, ó, e colocando nas mãos de uma outra pessoa jurídica. Então, na descentralização, nós temos uma distribuição, ó, externa. Ó para a tela, uma distribuição externa de uma pessoa para outra, uma distribuição externa de atribuições, de atividades. Na desconcentração, não, porque na desconcentração, nós temos a criação de órgãos, e a criação de órgãos ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica, dentro de uma mesma entidade. Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, a União Federal, que é um ente da administração pública direta, e destaco, gente, ó, a União Federal aqui embaixo, vou colocar aqui ela, União Federal, que é uma pessoa jurídica, né? É um ente, uma entidade. Tá aqui, ó, União. Dentro da União Federal, nós vamos ter uma distribuição interna de atribuições mediante a criação de órgãos. Então, eu vou ter a Presidência da República no topo da hierarquia do Executivo Federal, mas abaixo da presidência eu tenho, por exemplo, o Ministério da Fazenda. Eu tenho, por exemplo, o Ministério da Saúde. Abaixo do Ministério da Saúde, eu tenho um outro órgão, que é o SUS. Abaixo do Ministério da Fazenda, eu tenho a Receita Federal do Brasil, né? Então, aqui, ó, a criação de órgãos também implica numa distribuição de atribuições, porém, distribuição interna, né? Porém, distribuição interna.
dentro da mesma pessoa jurídica, como muito bem disse essa questão da nossa banca. E aí, para não esquecer, desconcentração. Desconcentração, CO, porque aí é a criação de órgãos, né? Então, o que eu quis chamar a atenção nesse esquema foi a descentralização implica numa especialização externa. A descentralização pressupõe duas pessoas jurídicas. A desconcentração implica numa especialização interna. A desconcentração pressupõe uma única pessoa jurídica. Lembro ainda que essa desconcentração tanto pode ocorrer dentro de um ente federado, como também dentro de um ente da indireta. Autarquias, fundações públicas também podem se estruturar internamente em órgãos. Então, os entes da indireta também se desconcentram, tá bom? Cuidado com esse outro detalhe também. Maravilha, questão tranquila para a gente começar. E olha lá, na sequência, eu já trago outra questão da nossa banca, também de 2022, só que de outro concurso, mas trazendo a mesmíssima abordagem. Ó que beleza. João, novo procurador-geral de Justiça do Ministério Público de determinado estado. Ministério Público é órgão, estado é ente, né? No caso aqui, o Ministério Público Estadual. Afinal, era prova para o MP estadual lá de Santa Catarina. Ó. Vamos lá. João, novo Procurador-Geral de Justiça do MP do Estado de Santa Catarina, acabou de tomar posse com o objetivo de reduzir gastos públicos. Reduzir gastos públicos e atender ao princípio da eficiência. Anunciou que irá reunir dois órgãos distintos, o órgão alfa e o órgão beta, no âmbito daquele Ministério Público, que serão agrupados em um só novo órgão. Em um só novo órgão, chamado órgão beta. Então, antes houve uma desconcentração. Criaram dois órgãos, um órgão para exercer cada atividade. O órgão alfa para exercer a atividade X, o órgão beta para exercer a atividade Y. Mas, manter dois órgãos é muito caro. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas duas atividades que foram desconcentradas em dois órgãos distintos e vamos colocar essas duas atividades, a atividade X e Y, em um órgão só. Então, as atividades que antes foram desconcentradas vão estar agora em um único órgão. Colocá-las novamente em um único órgão é o contrário, é o inverso da desconcentração. Como é que é o nome do inverso da desconcentração? Concentração. Isso é muito comum quando um novo presidente assume, né? Um novo governador, um novo prefeito. Ele primeiro reforma os ministérios, as secretarias, né? E dentro dessa reforma, geralmente, pega 3 secretarias e coloca em uma só. Pega as atividades que antes foram distribuídas em órgãos distintos e coloca em um único órgão. Aquilo que antes foi desconcentrado, eu estou agora concentrando. Então, aqui é o oposto da desconcentração. Na desconcentração, eu distribuo atividades em 2 ou mais órgãos. Na concentração, eu coloco em um único órgão, ou em 2, se antes foram distribuídas em 3, ou em 3, se antes foram distribuídas em 5 órgãos, né? É o caminho de volta. Concentrar é o caminho de volta da desconcentração. Desconcentrou, agora concentrou. Pegou? Bem tranquilo, né? Então, aqui claramente é o conceito de concentração, que é meio que o caminho de volta da desconcentração. Beleza? Então, aquela ideia bem tranquila, pessoal, aquela ideia bem tranquila. Vamos supor que eu tinha, 3 ministérios, ou melhor, vamos pegar aqui, ministério mesmo. Eu tinha o Ministério 1, o Ministério 2 e o Ministério 3. E aí, foram criados esses 3 órgãos e cada um deles exerceria uma atividade. O Ministério 1, atividade X, o Ministério 2, Y, o Ministério 3, a atividade Z. Só que estava muito caro manter esses 3 ministérios. O que foi que fizeram? Extinguiram esses 3 ministérios e criaram o Ministério 4. Criaram aqui o Ministério 4 para que o Ministério 4 exercesse ao mesmo tempo as atividades X, Y, Z. Essas atividades que antes foram desconcentradas, agora estão o quê? Concentradas em um único órgão. Isso é concentração. Fácil, né? Não tem como errar isso na prova, não. Vamos lá. Questão 2 resolvida. Questão 3. Vem comigo para a tela. O prefeito do município beta
o prefeito de um município solicitou que sua assessoria realizasse estudos visando a futura criação de um órgão. Criação de órgão na estrutura da Secretaria Municipal de Educação. Gente, criação de órgão, você já sabe. Descentralização ou desconcentração? Pela milésima vez, aqui eu tive, portanto, uma desconcentração, né? Desconcentração. Só que ele quer criar também, gente, olha só, uma autarquia. Autarquia é ente, criação de ente é descentralização, né? Uma autarquia destinada à prestação de determinado serviço público. Então, aqui, no segundo caso, eu vou ter uma descentralização. E olha só, gente, descentralização por colaboração ou por serviço? Aqui é uma descentralização por serviços. Também chamada por delegação ou por outorga. Também chamada por outorga. Também chamada por outorga, né? Aí fica fácil. Nesse caso, é correto afirmar que, item A, o item 1 configura exemplo de descentralização? Não. O item 1 cria órgão. Criação de órgão não é descentralização, é descom. Integrando a administração indireta, também está falso, porque se é órgão, ó, que pertence à Secretaria Municipal, Secretaria pertence ao próprio município, e o município é ente da administração pública o quê, gente? Direta, né? Direta. Tá bom? B. O item 1 configura exemplo de desconcentração. Beleza? Desconcentração. Integrando a administração indireta? Não. Órgão subordinado a uma secretaria, de novo, vai integrar a administração pública direta, né? E fala aqui que o item 2 é uma descentralização administrativa. Estaria correto, mas, ó, apesar de realmente ser uma descentralização, a criação de uma autarquia, apesar da criação de autarquia ser uma descentralização, a autarquia não pertence à direta. A autarquia é ente da indireta. Bem tranquilo isso aqui também. Beleza? C. O item 1 configura exemplo de descentralização falso. A gente já sabe que aqui, de novo, né, é uma desconcentração. Integrando a administração direta, aí estaria correto. Mas o órgão que integra a direta, nesse caso, não é fruto da descem, e sim da descom. E o item 2, uma desconcentração, falso, aqui é uma descentralização. Descentralização. Integrando a indireta, estaria correto. Ou seja, galera, vamos lá, cadê o meu gabarito? Item D, o item 1 configura desconcentração, de fato. Integrando a administração direta, de fato. O item 2, descentralização, beleza, integrando a indireta, está aqui. Esse é o item a ser marcado, portanto, o gabarito da questão número 3, item D de dado. Tá ficando chato até, né? Repetitivo, mas aí a culpa não é minha. A culpa é da tua banca, você briga com ela, se ela tem mania de repetir a abordagem, né? O que tá errado não é? Para a gente revisar mais um ponto importante, ó. Os itens 1 e 2 configuram exemplos de descentralização. Já está errado porque o item 2 sim, mas o item 1 não. O item 1, como a gente já vem dizendo, é descom. Integrando a administração indireta, também está falso porque, embora a autarquia integre a indireta, o órgão não. O órgão ligado à Secretaria Municipal está na direta, né? Com a única distinção de que o ente referido no item 2 tem personalidade jurídica, enquanto o órgão não tem. Essa parte final estaria correta. Os entes realmente são dotados de personalidade jurídica, mas órgão não, né? Órgãos não possuem personalidade jurídica. Os órgãos são despersonalizados. Os órgãos são desprovidos. Os órgãos, na verdade, pertencem a uma pessoa jurídica, mas eles órgãos não são pessoas, eles pertencem à pessoa jurídica, mas eles não são as pessoas. Tranquilo, né? D de dado, gabarito dá 3, bora para 4. O que nós temos aí?
Ana, estudiosa. E detalhe, galera, ó, questão também de 2022. 3 questões da GV aqui do mesmo ano, trazendo meio que a mesma abordagem, em provas diferentes. Essa aqui veio lá no TJ de Tocantins, para o cargo de técnico judiciário. Tá bom? 4. Também questãozinha de 2022, que veio no Tribunal de Contas lá de Tocantins, TCE Tocantins, para o cargo de auditor de controle externo. Então, ó, questões mais simples, questões um pouco mais aprofundadas, para a gente nivelar aí bem. 4. Ana, estudiosa da administração pública indireta, questionou Pedro a respeito da compatibilidade dos conceitos de personalidade jurídica e órgão despersonalizado. Acabei de dizer, né? Os órgãos não possuem personalidade jurídica, os entes, sim, são pessoas. Com o referencial de descentralização administrativa. Então, olha lá, pessoal, essa questão ela tem uma redação um pouco chata, mas a cereja do bolo, o segredo está aqui, ó. Referencial de descentralização administrativa. Eu vou até ler novamente o enunciado com vocês, ó. Ana, estudiosa da administração pública indireta, questionou Pedro a respeito da compatibilidade dos conceitos de personalidade jurídica e órgão com o referencial de descentralização. Turma, descentralização implica, ó, na criação de órgão ou na criação de entes? Descentralização implica na criação de entes. Entes tem ou não tem personalidade jurídica? Tem. Então, entre essas duas expressões, personalidade jurídica e órgão despersonalizado, qual dessas duas expressões corresponde a esse referencial de descentralização? Lembrando que descentralização implica na criação de entes que possuem personalidade jurídica. Órgão não tem relação com descentralização. Órgão despersonalizado tem relação com desconcentração. O que tem relação com descentralização aqui, ó, é a personalidade jurídica que está associada aos entes. E os entes são frutos de uma descentralização. Então, vamos lá. Dito isso, Pedro respondeu corretamente que entes personificados e órgãos despersonalizados serão integrados ou não ao referido referencial falso, porque o que é integrado ao referencial de descentralização são os entes. Os órgãos não são integrados, não estão ligados, né, ao referencial de descentralização. Ó. Os órgãos vão estar ligados, vão estar integrados ao referencial de desconcentração, já que eles são fruto de uma desconcentração e não de uma descentralização. B. O mencionado referencial, qual referencial? Descentralização administrativa, é incompatível com a com a concepção de personalidade jurídica, é exatamente o contrário. O referencial de descentralização é compatível com a concepção de personalidade jurídica. É incompatível, na verdade, com a concepção de órgão despersonalizado, né? Que aí, o que seria compatível seria a desconcentração. C. Apenas os entes personalizados, ó, não os órgãos, apenas os entes personalizados, não os órgãos despersonalizados, ainda que tenham maior liberdade decisória, apenas os entes personalizados se ajustam ao mencionado referencial, é dizer, se ajustam ao referencial de descentralização. Isso está certo ou não está? Isso está certo, está aqui o meu gabarito. Gente, o que a questão aborda é algo simples. É lembrar que, ó, para mim, ó, o que a questão aborda é algo simples. É lembrar que órgão público e todo órgão é despersonalizado, já que todo órgão pertence à pessoa jurídica, mas o órgão não é a pessoa.
é lembrar que todo órgão é fruto de uma desconcentração, enquanto todo ente é fruto de uma descentralização. O detalhe da questão é que a banca cobrou algo que é simples, mas com uma redação meio confusa, né? Ela queria que você marcasse a alternativa que estava corretamente ligando uma dessas duas expressões, órgão e personalidade jurídica, à ideia de descentralização. Como descentralização cria ente e o ente é uma pessoa jurídica, o que está ligado ao referencial de descentralização é a personalidade jurídica e não o órgão despersonalizado, que aí é fruto da desconcentração. Pegou? Então, a FGV aqui complicando a nossa vida, né? Mas numa questão que, em princípio, é fácil. O problema está nos termos, né, que a banca utilizou aqui. Questão 5. Questão 5. Vamos lá. O município Alfa, buscando maior eficiência, deseja transferir a titularidade e a execução. Isso aqui é uma informação importante, ó. Titularidade, não só a execução, titularidade e a execução de determinado serviço público à pessoa jurídica de direito público da administração indireta. Nesse caso, consoante leciona a doutrina de direito administrativo em tema de forma de prestação de serviço, o município Alfa deverá realizar o quê, gente? Descentralização, desconcentração. Sendo descentralização, seria uma descentralização por serviço, seria uma descentralização por colaboração, seria uma descentralização por hierarquia. Existe hierarquia dentro da ideia de descentralização? Qual o gabarito dessa questão? E olha só, além dessa questão, essa aqui e essa aqui também abordam a mesma temática. Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar aqui o nosso primeiro intervalo. Na volta, a gente resolve as 5 e as demais questões, tá certo? Aguenta aí, rapidinho a gente volta. Até lá! Fala, gente! Seguindo então com a nossa aula, resolvendo questões FGV sobre o tema organização administrativa. Lembra que no final do bloco passado a gente trouxe uma questão da banca, trazendo aquela diferença entre hierarquia, vinculação, controle hierárquico, finalístico? Aqui, na sequência, mais uma questão da GV, cobrando, mais uma vez, essa diferença, esse tópico da hierarquia e vinculação. Questão de número 11, ó, também de 2022, cobrada na prova de analista judiciário do TJDFT. Dizendo assim, ó, Maria, sempre casos concretos, né? A nossa banca ela gosta muito. Maria, ministra de Estado, tomou conhecimento de que Joana, que estava à frente de uma estrutura criada a partir dos conceitos de descentralização administrativa, vinculada ao seu ministério, ou seja, está se referindo a uma entidade da indireta, né? Sendo responsável pela prestação de serviços públicos, praticaram um ato que fora muito criticado. Esse ato, ao ver de Maria que está lá no ministério, né? Lá na União, este ato, ao ver de Maria, se mostrava totalmente inconveniente e inoportuno à luz do interesse público. À luz, era para ter um Z, né? À luz da narrativa, é correto afirmar que Maria pode anular o ato de Joana. Primeiro que, se o ato é inconveniente ou inoportuno, ele não vai ser anulado, é para ele ser revogado. Anulado é o ato que tem vício de legalidade e não o ato que é inconveniente e inoportuno. São formas distintas de extinguir um ato pela retirada, beleza? A anulação ocorre quando o ato a ser retirado, a ser extinto, ele tem vício de legalidade e não por razões de conveniência e oportunidade. E, gente, um ponto aqui muito importante é você lembrar o seguinte, pelo que foi descrito no enunciado, claramente estamos diante da União Federal, já que Maria é ministra e os ministérios estão dentro da União, e uma entidade da indireta. As entidades da indireta gozam de autonomia administrativa. Então, não pode o ente central revogar, por entender inconveniente ou inoportuno, um ato praticado por uma outra entidade. Quem analisa isso, se o ato praticado, por exemplo, numa autarquia é conveniente ou não, é o dirigente dessa autarquia.
Lembrem que os entes da indireta, todos eles, gozam de autonomia administrativa. Então, eles não sofrem ingerência por parte do ente central. A única ingerência que eles podem sofrer é a verificação se estão ou não cumprindo suas finalidades legais, que é o controle meramente finalístico. Mas a União não pode ficar revogando atos das suas autarquias, de suas fundações. Por que não? Porque essas entidades da indireta gozam de autonomia administrativa. Então, a Maria jamais poderia revogar um ato praticado por Joana em uma entidade da indireta, por conta de ser uma outra entidade, por conta dos entes da indireta gozarem de autonomia administrativa. O que a Maria poderia fazer seria a mera supervisão ministerial, e isso se restringe ao controle de legalidade, verificar se a entidade está ou não cumprindo suas finalidades definidas na lei específica que veio a criá-la ou a autorizar a sua criação. No caso de entidade dotada de personalidade de direito privado, né, que vai estar criada só com registro. Então, não pode. Pode anular? Jamais, porque aí no máximo seria caso para revogação e ainda assim Maria não poderia revogar, né, porque ela está em um outro ente, beleza? Pode revogar ato de Joana no exercício do poder de autotutela? Não pode. No exercício do poder de supervisão, aí está começando a fazer sentido, né? O Ministério exerce a supervisão ministerial das entidades da indireta, ou seja, das entidades a ele vinculadas, né? Das entidades fruto de uma descentralização. Aí beleza, supervisão, tutela. No exercício do poder de supervisão, pode anular ou revogar o ato de Joana? Não pode, gente, não pode, né? Primeiro porque isso é inconveniente, não caberia anulação, mas apenas a revogação, e já vimos que o ente central não pode revogar os atos das entidades da indireta a ele vinculadas, né? Deve observar, em princípio, a autonomia do ente dirigido por Joana. Verdade? Exercendo a tutela no limite estabelecido em lei. Está aqui o meu gabarito. Com certeza, né? Vamos checar se o item E está realmente errado. Deve observar a autonomia do ente dirigido por Joana, mas pode exercer controle interno, conforme autorizado em lei. Esse controle, gente, esse controle que um ente da direta realiza sobre os entes da indireta, beleza, há quem entenda também se tratar controle interno, já que dentro de um mesmo poder de Estado. Mas o nome mais apropriado é controle finalístico ou tutela, né? Então, entre o item E e o item D está bem mais correto, por essa razão foi apontado como gabarito. Deve observar, em princípio, aquilo que eu falei, lembra? Deve observar, em princípio, a autonomia do ente dirigido por Joana. A autonomia dos entes da indireta, né? Exercendo a tutela no limite estabelecido em lei. Daí falar que a tutela administrativa também é chamado controle finalístico, porque é o controle das finalidades, verificar se o ente da indireta está cumprindo as finalidades para as quais ele foi criado. E quem define essas finalidades dos entes da indireta a serem instituídos é a lei específica. Lembra aquela lei do 3719 da Constituição? Somente mediante lei específica serão criadas as autarquias e será autorizada a instituição das demais entidades da indireta, né? Então, é essa a ideia. Ok? Deve observar a autonomia do ente dirigido por Joana, mas pode exercer controle interno? Divergente, né? Há quem entenda que esse controle finalístico não seria interno, embora haja quem entenda também ser controle interno. Há quem entenda que o controle interno, além de ser dentro do mesmo poder de Estado, tem que ser também dentro da mesma pessoa jurídica, né? E aí, para essa parte da doutrina, portanto, não seria o controle entre direta e indireta, o controle da direta em relação aos entes da indireta, não seria controle interno, já que seria controle entre pessoas jurídicas diferentes, apesar disso ser divergente. Há quem entenda que aqui também seria interno, mas em virtude da divergência, da polêmica, a gente fica meio assim, né, de botar no item E. Então, o item D, podemos dizer que está mais correto. 12. De acordo com a doutrina de direito administrativo,
uma autarquia estadual do Amazonas e uma empresa pública estadual do Amazonas se enquadram, respectivamente, na chamada administração direta ou indireta. Galera, aqui é a administração pública indireta, né? São entes da indireta tranquilamente. Então, você já vai riscar o A, já vai riscar o D. Olha o B. Da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito público. Isso em relação à autarquia, né? Correto. E da indireta também, com personalidade de direito privado. Isso em relação à empresa pública. Correto. Está aqui, portanto, o meu gabarito, né? Empresa pública não é pessoa de direito público, é pessoa jurídica de direito privado, apesar de ter pública no nome, né? O pública é porque 100% do seu capital social é formado por dinheiro público e não por ser a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público. Não é. É empresa pública, mais uma vez, é pessoa jurídica de direito privado. 13. O conceito de administração indireta, que passou a ser previsto expressamente no Arcabouço Legal Brasileiro no ano de 1967, Decreto-Lei 200/67, né? Abrange um grupo de entidades que, embora possuam especificidades que as distinguem umas das outras, compartilham também uma série de características. Nas minhas aulas teóricas, antes da gente trabalhar cada uma das entidades da indireta, dentro das suas peculiaridades, eu começo falando das similitudes, daquilo que elas têm em comum. É até um tópico da minha apostila, características comuns dos entes da indireta. E a primeira característica comum a toda e qualquer entidade da indireta é, ambas não, né? Todas as entidades da indireta são fruto da descentralização administrativa e não da desconcentração. Toda e qualquer entidade da indireta nasce de uma descentralização administrativa e eu vou além. Descentralização administrativa por outorga ou ainda por serviços, técnica, também chamada funcional. E nós temos essa opção, ó. É exemplo de característica compartilhada entre as entidades da administração pública indireta, olha lá, disporem de personalidade jurídica própria. Na verdade, é essa a característica comum que a banca trouxe nessa questão. E é o meu gabarito. Realmente, toda e qualquer entidade da indireta pode ser uma autarquia, pode ser fundação pública, pode ser empresa pública, pode ser sociedade de economia mista, né? Seja lá qual for a entidade da indireta, toda e qualquer entidade da indireta tem personalidade jurídica própria. É dizer, tem personalidade própria, é uma pessoa distinta da pessoa instituidora, da pessoa jurídica que veio a instituí-la, que veio a criá-la. Exemplo, a União cria autarquias. A União é uma pessoa. Suas autarquias são outras pessoas. As autarquias têm personalidade jurídica própria, é dizer, elas vão ter direitos próprios, obrigações próprias, servidores próprios, bens próprios, contratos próprios. Se o servidor de uma autarquia causa um dano a alguém, esse alguém não cobra da União, caso a autarquia seja federal. Ah, é uma autarquia vinculada à União, então eu vou cobrar da União. Não, cobra da própria autarquia, porque a autarquia tem personalidade jurídica própria, é dizer, responde por seus próprios atos. Tranquilo, pessoal? Beleza por aí? Tranquilo e calmo? Show de bola? Então, gente, ó, muito cuidado, tá? É uma característica comum a toda e qualquer entidade indireta. Toda e qualquer entidade indireta tem personalidade jurídica própria, embora alguns deles sejam pessoas jurídicas de direito público, a exemplo de autarquias e algumas fundações públicas, enquanto outros são pessoas jurídicas de direito privado, como outras fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Outra característica comum, toda e qualquer entidade indireta nasce de uma descentralização administrativa, como eu acabei de relembrar. Outra característica comum, para a criação de toda e qualquer entidade indireta, se exige lei específica. Embora essa lei, às vezes, já venha e crie o ente da indireta, embora em outros momentos a lei não crie, a lei apenas autorize
a criação do ente da indireta. Mas tem que ter lei específica, mesmo que a lei esteja apenas autorizando a criação do ente este que dependerá ainda do registro, no caso de ser ele uma pessoa de direito privado, né? Mas tem que ter lei específica, seja para criar, seja para autorizar a criação dos entes da indireta. Então, é outra característica comum, a exigência de lei específica para criar todo e qualquer ente da indireta. O que mais? Todo e qualquer ente da indireta se relaciona com o ente federativo dentro de uma ideia de vinculação, jamais dentro de uma ideia de subordinação. Então, qualquer que seja a entidade da indireta vai estar sujeita a controle meramente finalístico, jamais a controle hierárquico, né, por parte do ente federado. É uma outra característica comum. E uma outra característica comum a toda e qualquer entidade indireta é que se exige demonstração de finalidade pública. Se exige demonstração de finalidade pública na hora de se criarem os entes da indireta. Até mesmo quando se tratar de uma empresa estatal que vai explorar a atividade econômica, alegando imperativo de segurança nacional ou motivo de relevante interesse coletivo. Até mesmo para criar uma empresa pública que vá explorar uma atividade econômica, tem que demonstrar haver finalidade pública nessa criação. Então, para você não esquecer mais disso, gente, para você não esquecer mais disso, a gente pode até anotar, né? Bota aí no teu caderninho, bota aí no bloco de anotações, coloca assim, características comuns. Olha lá. Características comuns dos entes ou entidades, dos entes da administração pública indireta. Nós temos aqui algumas características comuns. 5, as que a gente acabou de citar, Nós temos aqui 5 características comuns. Primeira delas, né? Exigência de lei. Vamos colocar assim, primeira delas, descentralização. Todo e qualquer ente da indireta é fruto de uma descentralização. Descentralização administrativa e não de uma desconcentração. Segunda característica comum, a criação de todo e qualquer ente da indireta exige lei específica. Exige lei específica. Terceira característica comum, todo e qualquer ente da indireta possui personalidade jurídica própria. Personalidade jurídica própria. Que não se confunde com a personalidade jurídica do ente central. Quarta característica comum, todo e qualquer ente da indireta se relaciona com o ente federativo dentro da ideia de vinculação. Então, relação de mera vinculação. Relação de mera vinculação com o ente federativo. E a quinta característica comum, exigência de se demonstrar haver finalidade pública. Finalidade pública na criação do ente da indireta. Belezinha? São 5 características comuns a todo e qualquer ente da indireta. Então, tá aí, seja autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista, todo e qualquer ente da indireta, todo e qualquer ente da indireta vai ter essas características. A banca cobrou uma delas, personalidade jurídica própria. Não erra mais, né? Os outros itens estão errados mesmo? Então, quer ver? Vamos lá. Exercem atividade econômica em regime concorrencial? Falso por quê? Porque alguns desses entes da indireta podem exercer atividade econômica, mas todos eles não. Apenas empresas públicas e sociedades de economia mista, né? Com base no artigo 173 da Constituição Federal. Uma autarquia não pode
exercer atividade econômica, já que a autarquia é criada para atividade típica de Estado, e a atividade econômica não é, é típica da iniciativa privada. Dispensarem a realização de concursos públicos para contratações, na verdade, pessoal, nenhum dos entes da indireta pode dispensar realização de concurso para contratação, como regra, pelo menos, né? Tem a ressalva dos cargos comissionados. Na verdade, até mesmo as empresas públicas e sociedades de economia mista devem abrir concurso. Por força do 37, inciso 2º da CF, que exige realização de concurso público para investidura não apenas em cargo público, mas para investidura em emprego público também. Serem regidas exclusivamente pelo regime de direito privado? Não, né? Autarquias, por exemplo, são regidas pelo direito público. Então, alguns entes da indireta até podem estar sujeitos a algumas regras do direito privado, a exemplo das estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas, ainda assim, o regime das estatais não é 100% privado, né? É regime híbrido, já que elas não possuem, pelo menos em regra, as vantagens do regime público, mas se submetem às restrições. Quem lá trabalha numa estatal não tem a vantagem de ser estatutário, é seletista. Mas para entrar no emprego, tem que ser aprovado em concurso. Então, não é um regime 100% privado. Porque no regime do direito privado, eu não preciso ser aprovado em concurso para ocupar emprego em alguma empresa da iniciativa privada, né? Não precisa. E constituem centros de competências sem, no entanto, capacidade processual. Falso, porque os entes da indireta, todos eles, possuem capacidade processual. Eu posso ter em processos autarquias, fundações públicas, como autor, como ré, tá bom? Quem, em regra, não tem capacidade processual não são os entes da indireta, são os órgãos públicos, né? Questão muito boa, e o gabarito está aí, é o item A. 14, vamos lá. O ente gama da administração indireta federal tem personalidade jurídica de direito público, então já não pode ser empresa pública nem sociedade de economia mista, já que essas entidades possuem personalidade jurídica de direito privado. Muito menos uma fundação privada que sequer pertence à administração pública. A fundação que pertence à administração pública é a fundação pública, que pode ser fundação pública de direito público, fundação também pública de direito privado. Uma fundação privada sequer pertence à administração indireta, assim como uma ONG, né? Que está meio que em extinção. Hoje a gente fala em OSC, Organização da Sociedade Civil, que também não pertence à administração. Então, sobrou quem, gente? A autarquia, né? Está aqui o meu gabarito. Mas vamos ler o enunciado todo, que é legal para revisar algumas características das autarquias. Ó, além de pertencerem à indireta e serem pessoas de direito público, possui patrimônio próprio, já que possuem personalidade jurídica própria, né? Foi criado para desenvolver atividade típica de Estado. Isso aqui, ó, se a banca se referir a um ente da indireta usando essa expressão, atividade típica de Estado, pode cravar. Está se referindo à autarquia. A autarquia é criada para exercer atividade típica de Estado. Poder de polícia, serviço público. É isso aqui que caracteriza a autarquia, por exemplo, tá? Com liberdade para agir nos limites administrativos da lei específica que o criou. No caso de uma autarquia, a lei já vem e cria a autarquia, né? Porque ela é de direito público. Como é de direito público, não se exige registro dos atos constitutivos para criar uma pessoa de direito público. Se exige registro dos atos constitutivos para criar pessoa jurídica de direito privado. A exigência é feita pelo Código Civil brasileiro, né? Se você, por exemplo, quiser montar uma sociedade empresarial, o nosso Código Civil diz o seguinte, olha, a sua sociedade só vai estar realmente instituída quando o ato que venha a constituí-la tiver registrado no órgão competente. Por exemplo, se for uma sociedade limitada, o ato constitutivo é um contrato social. A sua sociedade limitada, sua LTDA, só vai estar realmente constituída quando o contrato social dela estiver registrado na junta comercial. Não é verdade? Mas a exigência de registro é para a pessoa de direito privado, coisa que a autarquia não é.
Então, no caso da autarquia, a lei não autoriza a sua criação, a lei já vem e cria mesmo, né? Muito bom. O que mais? Questão de número 15. Vamos lá. A autarquia federal alfa, questãozinha que veio para o TRT, ó, ano passado, 2022. A autarquia federal alfa, regularmente constituída, desempenha funções que, despidas de caráter econômico, são próprias e típicas do Estado. Olha aqui, gente, ó. A questão anterior veio na prova do Senado. Olha a expressão, atividade típica de Estado. A nossa questão atual aqui, também de 2022, veio em outro concurso, TRT da 13ª região. E olha a expressão de novo, atividades próprias e típicas do Estado. Tá vendo aí como cai, né? Próprias e típicas do Estado. De acordo com o ordenamento jurídico e a doutrina de direito administrativo, é correto afirmar que a autarquia federal integra a administração direta, falso. A autarquia é indireta, né? E exerce atividade de inegável interesse público, que estaria correto, mas direta não é. B. Exerce atividade de inegável interesse público, apesar de ser pessoa jurídica de direito privado, errado. Autarquia é pessoa de direito público. C. Faz parte da administração indireta federal, beleza, e ostenta personalidade jurídica de direito privado, não, direito público. Errado também o item C. É pessoa de direito público e foi criada por lei específica, pode marcar, tá aqui o meu gabarito, tá? E aí eu vou lhe relembrar essa história, né, de lei criar e lei autorizar, porque é outro ponto também muito recorrente nas provas da FGV, ó. Mais uma vez, eu vou lhe lembrar, vou reforçar. Tô que nem pai, né? Repetindo as coisas pro filho aprender, não esquecer mais, ó. Administração direta, indireta. E aí aqui eu tenho os entes federados, né? Eu vou ter aqui a União, os estados, Distrito Federal, os municípios. E aqui eu tenho as autarquias, mas também tenho as fundações públicas, também tenho as empresas públicas e as sociedades de economia mista. O que eu vou lembrar aqui bem rapidão, mas muito importante. Autarquia é sempre pessoa jurídica de direito público. Sempre. Toda autarquia é pessoa de direito público. Empresa pública e sociedade de economia mista, não. Aqui são pessoas jurídicas de direito privado. A fundação pública pode ser de direito privado, mas pode também ser constituída com personalidade jurídica de direito público. Lembrou? Maravilha. Para criar todo e qualquer entidade indireta, seja de direito público ou privado, nos 4 casos, a Constituição Federal exige lei. Tem que ter lei específica. Tem que ter lei específica para a criação de toda e qualquer entidade indireta. E quem exige isso, ó, é o 37, inciso 19 da CF, da Constituição Federal. Só que no caso das autarquias e fundações de direito público, aqui eu não vou precisar registrar essa galera, porque são pessoas de direito público. Então aqui basta a lei entrar em vigor para que uma autarquia ou uma fundação pública de direito público esteja criada. Daí dizer que aqui essa lei já cria. É o que a gente chama lei criadora. Agora, aqui embaixo, gente, ó, aqui embaixo eu tenho que registrar uma sociedade de economia mista, uma empresa pública ou uma fundação pública de direito privado. Por quê? Porque o nosso Código Civil exige registro no órgão competente para a criação das pessoas jurídicas de direito privado. E aí, dentre as entidades da indireta, algumas delas são pessoas de direito privado. Então, dependem do registro, né? Dependem do registro por imposição do Código Civil, mas dependem também de lei por imposição da Constituição. Só que a lei aqui não vai estar criando, a lei aqui vai estar apenas autorizando. É o que a gente conhece como lei autorizativa. E a FGV cobra direto. Ou seja, se a FGV diz a lei
cria uma empresa pública? Errado, não cria. A lei autoriza, autoriza a criação da empresa pública, que só vai ser criada quando for registrada. A lei cria uma sociedade de economia mista? Não cria. A lei autoriza a criação da sociedade de economia mista. A lei autoriza a criação de uma autarquia? Falso também. A lei, no caso da autarquia, por ser ela pessoa de direito público, não tem que ser registrada. Então aqui a lei não autoriza, aqui a lei realmente vem e cria mesmo. Então cuidado. Eu tenho que ter lei específica para instituir todos os 4 entes da indireta. Mas se o ente for de direito público, basta a lei. Se for de direito privado, além da lei, não criando, mas autorizando a sua criação, eu tenho que ter ainda o registro. E um detalhe importante que também vem muito em prova, né, gente? Essa lei específica não precisa ser lei complementar, porque a Constituição não exige de forma expressa que seja uma lei específica complementar. Ou seja, na omissão da palavra complementar, uma lei meramente ordinária já é mais do que suficiente. Tá? Agora, cuidado, porque para definir as áreas de atuação, de uma fundação pública, aí não. Aí tem que ser lei complementar. Apesar dessa lei complementar nunca ter saído do papel. Mas apenas para isso. Para criar a fundação pública, basta lei ordinária. Para autorizar a criação, lei ordinária. Show de bola? Show de bola. Vamos lá, questão de número 16. Vem comigo. Suponha que determinado município sofra com problemas no fornecimento de água, seja por problemas de qualidade ou por interrupções recorrentes. E, o gabarito é o entender, né? Vamos lá. E avalie como necessária a existência de uma entidade reguladora. Para fiscalizar esse serviço público no âmbito municipal. Entidade reguladora, entidade para fiscalizar, para regular, está se referindo aqui à agência reguladora. Mas, Lucas, pode ter a agência reguladora municipal? A agência reguladora não tem que ser sempre no âmbito federal, não? Não. A agência reguladora, eu te lembro, é uma autarquia. Embora seja uma autarquia com regime específico, embora seja uma autarquia com características próprias, né? A agência reguladora é uma autarquia que tem uma série de particularidades no seu regime. E exatamente por ter várias particularidades, que ela é compreendida como autarquia de regime especial. Basicamente, se uma autarquia tem no seu regime jurídico algumas características próprias que não estão presentes no regime jurídico de toda e qualquer autarquia, ela vai ser chamada autarquia de regime especial ou simplesmente autarquia especial. E as agências reguladoras, elas possuem sim algumas particularidades, algumas características que a gente não encontra nas demais autarquias, chamadas de autarquias comuns, né? Por exemplo, elas têm poder normativo bem forte. Os seus dirigentes não são livremente nomeados. A nomeação é condicionada à aprovação da Casa Legislativa. Os seus dirigentes não podem ser também livremente exonerados, já que eles possuem mandato pré-definido, que no âmbito federal equivale a 5 anos, vedada a recondução. Então, há uma série de particularidades por trás dessas autarquias chamadas agências reguladoras. E elas surgiram no Brasil dentro daquele contexto, né? Década de 90, segunda metade dos anos 90, redução do Estado, desestatização e consequente privatização de algumas atividades que antes eram exercidas pelo Estado. Quando o Estado opta em tirar das suas mãos algumas atividades e colocá-las nas mãos da iniciativa privada, tudo bem, o Estado pode optar em não prestar alguns serviços públicos, mas se ele não está mais prestando, ele tem que pelo menos ficar de olho, ele tem que pelo menos fiscalizar, ele tem que pelo menos regular. E aí, exatamente para regular esses serviços que foram delegados a particulares, que no final dos anos 90 foram criadas aqui no Brasil, no âmbito federal,
as primeiras agências reguladoras. Mas por serem autarquias, qualquer ente federativo pode criar agências para regular os serviços que esse ente federativo delegou à iniciativa privada. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, de onde eu falo, nós temos uma agência reguladora estadual, que é a ARCE, a Agência Reguladora do Estado do Ceará. Para quê? Para regular os serviços que o estado do Ceará delegou à iniciativa privada. Por exemplo, aqui no meu estado, aqui no Ceará, o serviço de fornecimento de energia elétrica é privatizado. Foi delegado à Enel, que é uma empresa da iniciativa privada. E aí, para regular a atuação da Enel, nós temos essa agência reguladora. A mesma coisa ocorreu aqui na questão, só que no âmbito municipal. A questão está dizendo que um determinado município, para regular e fiscalizar o serviço de fornecimento de água, muito provavelmente delegado a particulares, né, nessa municipalidade, resolveu criar uma agência reguladora. Pode? Pode. Com base no exposto, assinale a opção que apresenta corretamente as informações sobre essa intenção do município. É possível que o Poder Executivo qualifique a agência executiva municipal como agência reguladora, pessoal. Aí não. A agência reguladora não se confunde com a agência executiva, tá? Não se confunde. A agência executiva, eu te lembro, nada mais é que uma qualificação temporária dada a autarquias ou fundações públicas de direito público, por meio de um instrumento tradicionalmente conhecido como contrato de gestão. E serve para quê essa qualificação? Para ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dessa autarquia ou dessa fundação pública, que ou está passando por alguma dificuldade, e aí para sair dessas dificuldades, elaborou um plano estratégico de reestruturação, ou está cumprindo bem as suas metas. E aí, como forma de premiá-la, o poder público, né, o ente central, pode dar mais autonomia, como forma de prestigiá-la, né? Então, a agência executiva é uma mera qualificação dada a autarquias ou fundações que firmarem com o Ministério Supervisor, daí alguns sustentarem que só há agência executiva no âmbito federal, por meio desse contrato de gestão nos termos do artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Muito embora esse parágrafo 8º tenha sido regulamentado por uma lei de 2019, que veio a chamar esse contrato de contrato de desempenho. Por isso, alguns doutrinadores entendem que, atualmente, o antigo contrato de gestão, para ampliar a autonomia gerencial, financeira e orçamentária, hoje deve ser chamado contrato de desempenho, mas nas provas ele continua aparecendo como contrato de gestão. O fato é que a agência executiva é uma coisa, a agência reguladora é outra, tá? B. Apenas com decreto da União poderá ser autorizada a criação de agência reguladora federal para essa função? Falso. O decreto, na verdade, se exige para qualificar uma autarquia ou fundação como agência executiva, né? Mas não para criar uma agência reguladora. Como a agência reguladora é a autarquia, a criação de uma autarquia ocorre não por meio de decreto, lembra? Mas por meio de lei específica. Por meio de lei específica nos termos 37 e 19 que a gente acabou de comentar. C. Não é viável a criação de agência reguladora além das previstas na CF. Falso. É viável sim, inclusive no âmbito estadual e municipal. D. A criação ou manutenção da existência de qualquer agência reguladora é vedado, pois violaria o princípio da supremacia do interesse público? Claro que não. É possível, né? Sem nenhum problema. O próprio município pode criar agência reguladora por meio de lei específica. Está aqui o meu gabarito, questão bem legal, cobrando agências reguladoras, que por serem espécies, né, de autarquias, eu coloco aqui logo depois das questões de autarquia, né, para deixar organizado o nosso material, já que a gente preza muito por isso, por organização. Mas, ó, começamos a falar sobre agências reguladoras, mas não para por aqui não. As próximas questões também envolvem agências reguladoras, tá? Mas como o nosso tempo já estourou, vou dar um intervalo e a gente volta para mais um bloco, para mais questões aqui. Beleza? Aproveita aí que a gente volta já.
E aí, pessoal, gostaram dessa aula? Aqui é uma cerejinha do bolo, é um pouquinho, bem pequeno, pontinho do iceberg de várias outras aulas do muitão que a gente está trabalhando no nosso curso Direito Administrativo direcionado para o MPU. Lembro que as informações sobre esse curso estão no link do Hotmart que está aqui disponibilizado, aqui na descrição desse nosso vídeo. E eu lembro que nesses primeiros dias de venda a gente está dando R$100 de desconto. Basta você, no ato da compra, você clica no link, vai em ir para o carrinho, aí você vai ver lá o valor cheio, 219 em até 12 vezes de alguma coisa. Você coloca assim, ó, cupom MPU100, você vai ganhar mais de R$100 de abatimento. E ainda assim dá para dividir em 12 vezes, não dá. É para perder essa oportunidade, tá certo? Espero que você curta, aproveite e ó, a gente está no nosso grupo postando questões diariamente, então independentemente de você estar ou não no nosso curso, de você fazer ou não esse investimento, vem para o nosso grupo do WhatsApp que é gratuito, o link está aqui e claro, se inscreve, dá a curtida nessa aula para que eu possa estar trazendo mais aí para ajudar quem de repente está sem condições de investir no nosso curso, tá legal? Mas se você tem, não perde. Ó, beijão, até a nossa próxima live aqui pelo YouTube.